O jogador de futebol do West Ham sofreu um terrível acidente. E aqui está como a equipe reagiu a isso na partida de ontem. Segure o choro. Essa história é de cortar o coração. Vinícius recusou renovar com o Real Madrid por money 1 bilhão, devido à postura do clube em relação a Mbappé. Vini está se preparando para mudar para o deserto. Paul Pogba está retornando ao Manchester United. Ninguém esperava tal reviravolta de eventos. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol. Há muitas notícias hoje, por isso, 2 horas atrás, em nosso segundo canal, lançamos um novo vídeo antes da Dose de Futebol. Certifique-se de dar uma olhada, o link estará na descrição. E não se esqueça, 5.000 likes hoje significam um novo vídeo amanhã. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. A chegada de Sarah Gemma Radcliffe e Ineos. Ele deveria ter salvado o United do caos e da inadequação dos Glazers. Radcliffe realmente começou a mudar o clube para melhor, primeiro montando uma equipe de primeira classe no United. Mas um trovão rugiu no céu claro. Os Diabos Vermelhos demitiram o diretor esportivo Dan Ashworth, que havia sido nomeado apenas 5 meses atrás, e ainda com uma vitória sobre o Newcastle United. Por quase 6 meses, o Moon negociou com sócios pelo diretor esportivo. Newcastle enviou o especialista para uma chamada licença de jardinagem e pediu aos Mancunians uma compensação de 20 milhões de libras. Mas o Emil manteve-se firme e não cedeu, pagando entre 2 e 5 milhões. Ashworth é considerado um dos melhores diretores esportivos do mundo. Em Newcastle, montou uma gangue de combate. Brighton transformou completamente e United o demitiu rapidamente. Qual é o problema então? O clube disse que a decisão foi mútua. Conforme informações, Radcliffe pessoalmente insistiu na demissão de Ashworth, culpando Sporder por Dan ter estendido o contrato de Erik ten Hag e pela falta de participação ativa do funcionário na discussão sobre a nomeação de Ruben Morima. Mas foi apenas em setembro que Ashworth afirmou que não participou da renovação de ten Hag. Além disso, foi justamente o mesmo que escreveu sobre isso. E parece que todos os rumores de que foi Ashworth quem manteve ten Hag, que surgiram amigavelmente com sua demissão, são apenas uma tentativa de manchar Dan e justificar sua demissão, que prejudica seriamente a reputação do clube. Radcliffe disse que não tomou a decisão por conta própria. No geral, todos no clube estão meticulosamente pendurados. De qualquer forma, a situação é muito incomum. E ele disse que o clownado continua no United. Gary Neville afirmou que não pode haver reciprocidade em uma situação como essa. Isso me chocou. Dan foi bem sucedido por toda parte. O clube está sem voz há uma década. Perdeu a autoridade e a coragem. É óbvio que algo aconteceu. Apenas nos diga sobre isso. Acho que a declaração foi fraca. É fácil entender a frustração de Neville. Radcliffe prometeu uma abordagem séria e ponderada. E eles nem sequer cheiram mal. Aqui está o pretendente a Gabriel Jesus. Desde sua transferência do Manchester City para o Arsenal, o desempenho do brasileiro caiu significativamente. Não apenas uma, mas 2 vezes. Ele perdeu a competição por um lugar na formação inicial para o inexperiente Kai Havertz, raramente aparecendo em campo. Nos 4 meses da nova temporada, Gabriel Jesus não fez nenhuma ação efetiva na Premier League ou na Liga dos Campeões, apesar de seu valor ser estimado em 55 milhões de euros. Daí a ausência de pretendentes, mesmo com o Arsenal querendo vender o brasileiro. Mas com a aproximação da janela de transferências, a situação muda um pouco. 2 clubes já estão de olho no atacante que não tem tido sucesso. Um da Liga Inglesa e o outro da Liga Espanhola. Segundo uma fonte, a direção está considerando a possibilidade de contratar o brasileiro. Podem ocorrer mudanças de pessoal no clube devido à venda de Alexandre Isak. Jesus é cogitado para substituir o atacante sueco. Contudo, o próprio brasileiro não manifesta vontade de ficar na Ilha Britânica. Portanto, ele tende mais para uma segunda opção, o Atlético de Madrid. Mudanças importantes são esperadas no time de Diego Simeone. No fim da temporada, o líder veterano do Atlético, Antoine Griezmann, pode sair do clube. Também há dúvidas sobre o futuro de Ángel Correa. A saída desses 2 atacantes gera um déficit de pessoal no ataque do Madrid. Para minimizar seu impacto no resultado, o Atlético quer tentar assinar com Jesus. Mas a liderança só dará esse passo se os apetites do Arsenal estiverem significativamente abaixo do valor de mercado do jogador. No entanto, a mesma fonte diz que os canhões planejam pedir 50 milhões pelo brasileiro. Desejamos boa sorte nas tentativas de vender o jogador em queda por esse preço, sem nenhum gol marcado. Como eu disse nos episódios anteriores, será uma sorte se ele for comprado por 20 milhões. Enquanto isso, os canhões seguem buscando um atacante.
Anteriormente, havia rumores sobre o interesse em Isaac e Benjamin Šeko, de Leipzig, bem como em Victor Gyökeres, de Sporting. Contudo, um novo nome surgiu na diretoria: João Pedro, de Brighton. Ele é um jovem interessante que já atua na Premier League há alguns anos. Ele impressiona não apenas pela sua eficácia, que é decente, mas não excepcionalmente alta, mas pela sua versatilidade. Fedro pode cobrir praticamente qualquer posição no ataque e jogar lá em um nível adequado. Contudo, a posição principal e o perfil do jogador é a de ponta no ataque. Brighton vai pedir 50 milhões de euros pelo jovem versátil. Para um jogador tão promissor, isso é, em princípio, dinheiro adequado. O Paris Saint-Germain se prepara para contratar outra vez um astro do Barcelona. Lembre-se, o que geralmente desencadeou a transferência recorde de Neymar? Naquele período, os catalães desejavam contratar o meio-campista Marco Verratti, do Paris, e estavam realizando negociações obscuras com ele. O Paris Saint-Germain queria se vingar do Barcelona, atraindo uma de suas estrelas principais. Mas as extravagâncias de Paris sobre os catalães não pararam por aí. Quando Ousmane Dembélé estava apenas ganhando forma e deveria se tornar o líder do ataque de Barcelona, na última semana da janela de transferências, Paris decidiu ativar a opção de compra, e o francês, sem remorsos, concordou em se transferir. Não estava ruim sem o bem. Xavi chamou da academia uma jovem estrela chamada Lamine Yamal. O resto você sabe, já é história. Os parisienses estão novamente de olho no craque do Barcelona. Luis Henrique exige que a administração compre meio-campistas adequados à sua filosofia. E tal jogador joga nas fileiras da equipe catalã. Mas isso pode mudar em breve, pois de acordo com a mídia espanhola e o Paris Saint-Germain, eles querem assinar com Frenkie de Jong na janela de janeiro. Luis Henrique conseguiu trabalhar com o holandês na última temporada de seu treinamento em Barcelona. Portanto, ele conhece bem seus pontos fortes. A Espanha crê que De Jong se ajustará idealmente ao seu time. Posso facilmente imaginar isso. A chegada do holandês elevará muito a competitividade do Paris Saint-Germain. Agora a equipe será capaz de controlar a bola, criando 2 momentos durante todo o jogo. Parece-me que esta é a filosofia de Henrique. Adormecer a vigilância do seu adversário e depois quebrar a defesa dele com um ataque rápido. Em algum lugar no minuto 80. Frenkie se adapta nesse estilo de futebol. Ele tem todos os dados para isso. Ele sabe segurar a bola e passar curto para o defensor mais próximo. O holandês também tem uma habilidade especial para pisar nos pés dos adversários na área de penalidade, causando penalidades desnecessárias. Em geral, acho que eles vão se dar bem com Henrique. E se falarmos sério, uma fila de clubes querendo contratar Frenkie de Jong começou a se formar depois que o Barça colocou o holandês no mercado de transferências. Entre os candidatos, já se ouvem nomes como Liverpool, Manchester United e Paris Saint-Germain. Isso significa que De Jong será vendido rapidamente, o que será vantajoso para o Barcelona. Com a transferência do holandês, o clube se livrará de uma parte significativa dos gastos com salários e receberá um bom dinheiro por um meio-campista não essencial. E na situação atual, o Barcelona precisa dar esses passos. E se houver a possibilidade de Paul Pogba retornar ao Old Trafford? Como você reagiria a essa notícia? Eu pessoalmente tenho pouca fé nesse resultado, mas admito que é possível. Afinal, a versão do Paul Pogba, que eu lembro de jogar há 5 anos, se encaixa bem no futebol de Rubem Amorim. De fato, o francês não é mais tão jovem e faz tempo que não joga em grandes partidas. Mas é possível que durante o período de desqualificação, ele tenha resolvido seus problemas de saúde e agora esteja em plena forma de combate. Em geral, de onde veio a informação sobre o retorno ao Manchester United? O ex-atacante dos Red Devils, Luiz, compartilhou isso. Houve rumores de que será oferecido a Paul Pogba para retornar e treinar com o Manchester United no próximo ano. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para ele. Ele precisa retornar ao seu melhor nível o quanto antes. E treinar com os melhores jogadores pode ajudá-lo nisso. Ele ficaria feliz com a oportunidade de retornar ao clube, afirmou o francês. Se Pogba começar a treinar sob a orientação de Rubem Amorim, isso pode trazer resultados. O treinador aposta na resistência dos jogadores. Graças a essa abordagem, Pogba pode melhorar sua forma física e se aproximar das exigências para jogar em alto nível. Em suma, esse movimento beneficiará o jogador de futebol. Além disso, se o francês se mostrar bem, a liderança pode decidir assiná-lo por 6 meses para aprofundar o elenco. Isso será uma boa oportunidade para ele testar suas habilidades. Ademais, ele afirmou recentemente estar preparado para se dedicar totalmente ao futebol de elite. E o destino está prestes a lhe dar uma chance incrível para cumprir sua promessa. Então que ele tente. Quero ver o melhor Pogba novamente. Se ele não se destacar no Manchester United,
Ficarão felizes em vê-lo em Marsella. Foi o que disse o novato do Provence, Adrien Rabiot, que jogou com Pogba na Juventus e na seleção francesa. Eu gostaria de jogar com o Pogba. Nós definitivamente o convidamos para jogar conosco em Marsella. Se ele quiser vir, nós o receberemos com grande prazer, disse Rabo. E como você pode ver, apesar da longa ausência de prática, a persona Pogba desperta interesse de boas equipes europeias. Ninguém sabe em que forma ele está agora, mas a marca continua a trabalhar nele. A liderança do West Ham veio com uma ideia genial com os candidatos para o cargo de treinador, que mais uma vez mostra por que essa equipe não consegue ter sucesso nem no cenário interno nem no internacional. Se você é fã da associação de futebol, sabe que Rulin Laptege agora comanda os jogadores de futebol. O West Ham optou por nomear este treinador em vez de Rubina Amarima, que foi ativamente cortejado pelo clube no verão passado. O que você acha que é a peculiaridade de tal decisão? Amarim e Laptege jogam um futebol ligeiramente diferente. Nesse contexto, surge a questão: em que a liderança se baseava quando selecionava os candidatos? A julgar por tudo, em nada. Eles buscavam alguém para assumir como treinador principal e não decepcionar os fãs com seu nome. Como resultado, a equipe não está jogando bem e está até mesmo na 14ª posição na tabela do torneio. Por esse motivo, Rulin Laptege está à beira da demissão. Mas quem nossa respeitada liderança do West Ham está considerando como seu substituto? De acordo com várias fontes, Massimiliano Allegri e Graham Potter. E veja, está ficando interessante. Potter está disposto a assumir o cargo de treinador principal do time de Londres até o fim da temporada, sem um contrato de longo prazo. Depois disso, os moldavos planejam nomear Allegri, que justamente não quer se tornar o chefe no meio da temporada. A própria pessoa do treinador italiano é ambígua, mas o fato de que eles planejam substituir Potter por ele torna a situação absurda. Esses dois treinadores também têm estilos diferentes. Ou seja, depois que os jogadores tiverem que se adaptar ao futebol de Potter, eles vão perceber no verão que a liderança não entende que tipo de futebol a equipe deve ter com o conjunto atual de jogadores. Ele toma decisões de forma absolutamente aleatória e simplesmente espera pelo sucesso. Essa abordagem só pode funcionar se eles realmente tiverem sorte. Em geral, apesar dos grandes nomes dos futuros adversários, não espero um jogo bonito do West Ham. O peixe apodrece pela cabeça. E os resultados não vão melhorar se a liderança não adicionar um pouco de sensatez à sua gestão. Nos últimos anos da carreira de José Mourinho, pode-se notar uma tendência interessante. Primeiro, ele permaneceu no cargo de treinador de um time por cerca de 3 anos. Depois, 2 anos e meio. Depois, 2. E agora, ele corre o risco de deixar o emprego apenas 6 meses após ser nomeado. Sim, você entendeu corretamente. Eles querem demiti-lo novamente. A liderança do Fenerbahçe o convidou com a esperança de que ele devolveria a grandeza ao time, levaria à vitória no campeonato nacional e lutaria pela taça europeia. Mas os resultados na Liga Turca não melhoraram. O Fenerbahçe continua a perder terreno para o líder Galatasaray. Apesar da queda no nível geral dos competidores, por exemplo, na Turquia não há mais o principal Başakşehir. Beşiktaş também está tendo um ano ruim. E o que dizer quando a quarta linha é ocupada pelo Eyüpspor, que passou a última temporada na segunda divisão. As coisas também não estão indo bem na Liga da Europa. José Mourinho é reconhecido por seu sucesso em competições de Copa. Mas, para seu pesar, eles introduziram um novo formato em que é necessário realizar seu próprio mini-campeonato. E o português não estava preparado para isso. Fenerbahçe conquistou apenas 8 pontos de 15 possíveis, e agora ocupa apenas a 15ª posição. De acordo com a fonte, a liderança do clube não quer tolerar o treinador português por muito tempo com esses resultados, e planeja demiti-lo se a equipe perder para o Atlético na Liga Europa. Abas, entre outros, estão liderando e mostrando um futebol forte ao longo de toda a temporada. Eles venceram o Real Madrid recentemente. Assim, não será difícil imaginar como vencerão o Fenerbahçe. Pessoalmente, acho a decisão da liderança ridícula. É difícil competir com o Galatasaray, pois seu time está em um nível completamente distinto. Acredito que essa equipe é capaz de lutar pelo top 4 nas melhores ligas europeias. Vale a pena liderar em algum campeonato turco? A posição atual no torneio internacional ainda classifica o Fenerbahçe para os playoffs. E isso já será uma situação familiar para Mourinho. Eu acho que o português precisa trabalhar nesta temporada. Afinal, com a sua saída, a posição da equipe não melhora. Pelo menos haverá chance de lutar pelos troféus da Liga Europeia. E sinto muito por você, velho. Quem o levará depois de uma demissão tão precipitada do clube turco?
Olha, ele pode até ter que encerrar a carreira. Os rumores sobre a possível saída de Vinícius Júnior do Real Madrid começaram a surgir na última temporada. Primeiramente, devido ao interesse vindo do Oriente. Os sheiks estão prontos para tornar o brasileiro o atleta mais bem pago do mundo e oferecer um contrato histórico de 1 bilhão de euros. Isso além de todos os benefícios. Por exemplo, eles estão dispostos a patrocinar fundos de caridade brasileiros e ajudá-lo em várias atividades além do campo. E para todo o mundo, dizendo, olhem, nós assinamos um dos melhores do mundo. Olhem, nós assinamos um dos melhores jogadores do mundo em plena força. E ele não recusou vir para a nossa liga. Depois disso, como os cheques calculam, será significativamente mais fácil convidar estrelas da Europa para a liga. Quem sabe? A ideia no final economizará muito dinheiro para os locais. Afinal, os jogadores europeus aceitarão salários menores. Dirão que Cristiano Ronaldo abriu o caminho para o leste e Vinícius o tornou popular. Vini é necessário na Arábia Saudita. Eles pretendem fazer o winger após este torneio. A propósito, a Arábia Saudita pretende fazer do winger o embaixador deste torneio. A propósito, será difícil mover Vinícius agora. Como você se lembra, Vini prometeu que ganharia a bola de ouro, não importa o que custe a ele. E conhecendo a persistência do brasileiro, ele dificilmente desviará do caminho até atingir seu objetivo. Só que no real, de acordo com alguns dados, eles já não valorizam Vini como antes. Tudo por causa de Mbappé. Parece que Kylian não está mostrando nada e está arrastando a equipe na direção errada. Não na que gostaríamos. Mas não. Um punhado de mídia espanhola afirma que Florentino Pérez ainda está convencido de que a figura central do projeto deve ser Mbappé. Mas de jeito nenhum é Vinícius. E tal prioridade do presidente certamente ofende o brasileiro e pode levar à sua transferência. Segundo informações, Vinícius já decidiu sair de Madrid. Os dirigentes preparam nova proposta de contrato para mantê-lo no clube. No entanto, Vini pondera alternativas. Manchester United e Paris Saint-Germain querem comprar o atacante. Emil e PSG são claramente mais fracos que o Real. Mas se Vini levar um dos clubes a um novo nível e ganhar a Liga dos Campeões com ele, a bola de ouro estará no seu bolso. E este é o principal objetivo do brasileiro para os próximos anos. West Ham United realizou um verdadeiro milagre no jogo contra o Wolverhampton. O jogo foi dedicado a Michael Antonio, que sofreu um acidente de trânsito. O inglês ficará fora por pelo menos um ano, e os Hammers decidiram apoiá-lo. Os jogadores do West Ham saíram para o aquecimento pré-jogo em camisetas de Antonio. O estádio olímpico estava repleto de faixas dos fãs de Londres em apoio ao jogador lesionado. Antonio estava no placar. No 9º minuto do jogo, em homenagem ao seu número, os fãs se levantaram e gritaram o nome do atacante, enquanto os jogadores do West Ham o homenagearam. O West Ham tem um jogo muito bem organizado. Obrigado, Lopetegui, seu idiota. O Molotov Boys é uma das piores equipes da associação de futebol com posicionamento ruim e defesa falha. O West Ham poderia ter sido completamente derrotado pelo Wolverhampton, mas os jogadores salvaram a partida graças a Antonio, evitando a demissão imediata de Lopetegui. Antes da partida, o ex-técnico do West Ham, Slaven Bilic, afirmou estar acompanhando o time e descontente com o desempenho atual da equipe. Afinal, os jogadores de futebol são desmascarados. É visível que eles não estão lutando um pelo outro. Isso é verdade, mas ontem foi completamente diferente. Os rebeldes se uniram por causa de Antonio. E mesmo sem a presença de apoio tático, eles ganharam essa partida. O primeiro gol do West Ham foi marcado por Tomás Soucek, que aproveitou um escanteio para marcar junto à linha do gol. E dedicou o gol a Antonio, apontando para a câmera o número 9 com o dedo. O Wolves empatou, mas o West Ham respondeu de imediato. Ele marcou um gol do nada. E ele também dedicou o gol a Michael, mostrando a camisa do companheiro de equipe. Sem o acidente, tenho certeza que o West Ham teria vencido a partida. Mas os jogadores demonstraram todo o seu apoio ao colega de equipe. O jogador machucado, no leito hospitalar, certamente assistia ao jogo. Deve ter sido gratificante para ele ver os esforços dos colegas de equipe e torcedores. Foi um jogo muito bonito e emocionante. Se você perdeu, certifique-se de corrigir isso. A revisão está em nosso Telegrama, e o link está na descrição do canal e no comentário fixado. Amigos, certifiquem-se de se inscrever no nosso Telegrama. Não vou parar de pedir para fazer isso porque é realmente o melhor Telegrama sobre futebol, não é? Escrevam nos comentários quem faz melhor. Mas por hoje é tudo. Obrigado por assistir e por se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johangane amigos.